Bom dia, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a nossa terça-feira. Hoje mais um dia de devocional e hoje nós vamos fazer o nosso devocional com Salmos 23. Alguns dias vão ficar mais longos os vídeos por conta que nem todos os salmos são do mesmo tamanho, né? Nem o Salmo 5 é pequeno, o Salmo 23 também é pequeno, o Salmo 27, 34 já vai aumentando. Então, eu quero falar para você que está fazendo esse devocional comigo, que alguns dias o vídeo vai ficar um pouco mais longo. Mas nada se compara nós estarmos na presença de nosso Deus. A Bíblia diz assim: não se apresse a sair da presença do Rei. Então, se nós estamos na presença de nosso Pai, se nós estamos na presença de nosso Rei, nosso Salvador, por que a pressa em sair, né? Tá certo que nós temos os nossos afazeres, nós temos as nossas coisas no dia a dia, mas quando nós estamos na presença de Deus, que nós possamos permanecer e demorar na presença dele, para ouvir a voz do Espírito, para ouvir a voz dele. Nada melhor do que ouvir a voz do Senhor Jesus. Então, hoje, terça-feira, Salmo 23. Salmo bastante conhecido, Salmo de Davi. Vamos ler e vamos tirar pelo menos 2 lições aqui que Davi falou neste salmo. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu, particularmente, no Salmo 23, depois do versículo 1, eu gosto muito do versículo 6 desse Salmo. Certamente, Davi tinha certeza que o Senhor, que a bondade e a misericórdia do Senhor iria seguir ele todos os dias da vida dele. E ele habitaria na casa do Senhor por longos dias. Então, se você pegou a sua Bíblia aí, esqueço, né? Pega a sua Bíblia para você ler todos os dias um salmo juntamente comigo. E às vezes o que o Senhor falou comigo, Ele vai falar com você na hora que você estiver lendo esse salmo, né? O que o Senhor falou comigo, Ele pode falar de uma maneira diferente com você. Então, por isso que eu estou pedindo para você pegar a sua Bíblia, e na hora que eu for ler, você leia aí na sua casa também. Então, Salmo 23, salmo bastante conhecido, salmo que é um dos salmos que as pessoas sabem de cor e salteado, né? É uma gíria aqui, né, que fala na minha cidade, sabe, de cor e salteado esse salmo. Ele e o Salmo 23, o Salmo 91, me desculpe, ele e o Salmo 91. E eu, meditando aqui nesse salmo, já fiz campanhas com esse salmo. E quando eu olho para esse salmo, eu vejo que Deus, ele é visto como um pastor cuidadoso e um guia que merece toda a nossa confiança. Quando Davi, eu penso que quando Davi ele escreve esse salmo, ele vê a experiência que ele tinha em ser pastor de ovelha, né? Provavelmente ele cuidava bem das suas ovelhas, até porque quando ele vai lutar com Golias,
ele fala que ele tirava, ele arrebatava as ovelhas de urso e de leões. Então nós vemos aqui o cuidado que Davi tinha com as suas ovelhas. E ele enxergava esse cuidado que o Senhor tinha, porque ele falou com tanta convicção que o Senhor é o pastor dele, nada faltará. Não é somente, quando eu leio esse salmo, como que eu posso falar? Eu não ligo ele somente para as coisas materiais. Ainda que muitas pessoas às vezes podem levar para isso. Mas quando eu leio esse salmo, eu vejo que o Senhor é o nosso pastor e o pastor geralmente ele guia as ovelhas. Então, se o Senhor é o nosso pastor, ele vai nos guiar e nós temos confiança nele. Nós temos plena convicção que não vai nos acontecer nada de ruim no meio do nosso caminho. Não vai nos faltar mantimento, mas também não vai nos faltar a presença do Senhor, o cuidado do Senhor ao nos guiar. Quando eu vejo isso, quando Davi relata que o Senhor é o pastor dele. E também outra coisa que esse salmo, ele me chama a atenção, que quando Davi ele fala, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha a convicção que Davi tinha, que quando Deus é o pastor dele, ia ter refrigério para a alma dele. Nós somos ovelhas, né? A Bíblia nos compara como ovelhas, né? E se nós temos Deus como nosso pastor, nós temos que ter plena confiança que no meio do caminho nada vai nos faltar. Não vai nos faltar a graça de Deus, não vai nos faltar a presença dele, não vai nos faltar providências que vêm do céu. Só que a ovelha, ela confia no seu pastor. O pastor, ele sabe quando a ovelha está machucada. Vocês sabiam uma coisa curiosa aqui? O pastor, ele sabe quando a ovelha está machucada, porque o caminhar dela não é o mesmo quando ela está machucada. Não é o mesmo caminho que as outras ovelhas faz. Por isso que ele pega a ovelha, coloca nos seus lombos e vai tratar daquela ovelha, né? Para poder curar ela. E outra coisa, a confiança no Senhor, né? Quando nós viramos e falamos assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, a confiança que Davi tinha em falar que Deus era o pastor dele. Quando nós permitimos que Deus é o nosso pastor, guie-nos, alcançamos a satisfação. Então, além da confiança, nós temos satisfação quando nós permitimos que o Senhor é o nosso pastor, quando nós permitimos que ele guie o nosso caminho. Outra coisa que eu vejo aqui Davi, quando lá no capítulo 5, no versículo 5, no versículo 5, quando ele fala assim, no versículo 5 não, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que coisa tremenda que Davi fala. Será que nós temos essa convicção de quando nós oramos esse salmo, nós temos essa convicção igual Davi teve? Às vezes nós vamos passar, não sei, às vezes tem pessoas aqui que estão passando por situações de enfermidades na família, por situações que às vezes o médico falou assim, não tem mais jeito, é só esperar a morte. Mas olha o que Davi fala. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer porque o Senhor está comigo. Então,
concluindo aqui esse devocional, o que eu quero que você aprenda através desse devocional? Se o Senhor é o seu pastor de fato, tenha confiança nele. Confiança de que nada mesmo vai te faltar. Não é só questão de recursos, mas que não vai te faltar a graça dele, que não vai te faltar a misericórdia dele, que não vai te faltar a bondade dele, que não vai te faltar a abundância, né, de mantimento, de coisas materiais mesmo também, mas principalmente, se você permitir que ele seja o seu pastor e que ele te guie, que você tenha confiança por onde ele te guiar. Porque às vezes nós entregamos a nossa vida para Deus e nós não temos a confiança. Nós queremos tomar o controle. E ovelha, ela segue o seu pastor. Ela tem confiança, ela tem plenamente confiança no seu pastor. E se você estiver passando por situações difíceis, diga igual Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. Eu não vou temer, Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo. Olha a convicção que Davi tinha, que mesmo que ele passasse por situações difíceis, mesmo que ele passasse por situações de morte, ele não ia temer, porque ele tinha convicção que o Senhor estava com ele. Amém? Então esse é o nosso devocional de hoje, sobre confiar. Se de fato mesmo o Senhor é o nosso pastor, sobre confiar, de seguir o caminho que Deus tem preparado para você. E confiar que não vai te faltar nada de fato, se Ele realmente tem sido o seu pastor. E que se você estiver passando por situações difíceis, em nome de Jesus, você não temer, porque você tem a plena convicção, assim como Davi tinha, ter a plena convicção de não temer, porque você tem a plena convicção que o Senhor está com você nessa situação. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. 12 minutos de devocional, mas para a glória de Deus. Até amanhã com os Salmos 27. Amo esse salmo também. Glória a Deus. E compartilhe com alguém. Se inscreva se você não é inscrito. Dá o like para o YouTube entender que esse vídeo é importante, entrega para mais pessoas, para que outras pessoas possam ser alcançadas e que o reino do Senhor seja espalhado através da sua vida. Amém? Que Deus abençoe e tenha uma ótima terça-feira em nome de Jesus. Até amanhã com o Salmo 27. Te aguardo.